E aí, tudo certo? Bem-vindo ao Mundo Curioso de Goto. Nesse vídeo, rapaziada, vamos ver o James Webb provou que o Big Bang está errado. E aí, será que tá errado mesmo? É o que vamos descobrir nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque todo dia tá saindo um vídeo melhor que o outro. E aí, ficou curioso? Então vem comigo que eu te conto tudo. Bora lá então. O vídeo de hoje é do canal Ciência Todo Dia. O canal já reagimos bastante vídeo dele já, se eu não me engano. Vamos para mais um. Esse aqui parece ser bem interessante. Bora lá? 3, 2, 1. Tudo começou com uma singularidade no meio do nada que se expandiu. A ideia mais popular que nós temos disso é de uma espécie de explosão, um boom. E aí, a partir desse boom, em um intervalo de tempo tão pequeno que nós nem conseguimos conceber, surgiu o nosso universo. Tudo que nós conhecemos hoje começou no mesmo instante. O espaço, o tempo, as 4 forças da natureza, as partículas e os elementos leves como hidrogênio. E depois de centenas de milhões de anos, ainda como uma consequência desse boom, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Mais alguns bilhões de anos se passaram e nós estamos em um planeta orbitando uma estrela que habita uma galáxia. É isso aí, a história do universo em menos de 1 minuto. Essa é uma forma bem simplificada de falar sobre um dos modelos de como o universo evoluiu até ele ficar como ele está hoje, que é a teoria do Big Bang. Mas se nós quisermos responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, de onde nós viemos, então eu tenho algumas notícias para te dar. A teoria do Big Bang é o modelo favorito da comunidade científica para responder essa pergunta. E o motivo para ele ser favorito é simples. Observações concordam com modelos teóricos previstos pelo Big Bang. Mas a coisa não é tão simples e direta quanto está parecendo. Os modelos e observações fazem parte de uma área da ciência chamada de cosmologia, que é uma área que tenta entender a origem e a evolução do universo. Só que a cosmologia lida com um desafio bem complexo. Nós temos apenas um universo para estudar. Na ciência, para provar um modelo, nós precisamos de observações, e essas observações são feitas através de experimentos que são repetidos várias vezes, ou observando algum fenômeno que se repete. Já para a cosmologia, a coisa complica, porque é impossível simplesmente criar um universo em laboratório para testar cada modelo cosmológico. E também nós não temos como observar um outro universo para ver se algo muda de um para outro. E por isso a cosmologia depende de observações do passado de um único universo, que é o nosso. Isso torna necessário fazer observações do nosso universo em diferentes estágios, desde quando ele era muito jovem até os dias de hoje. E para isso nós precisamos de dados cada vez melhores, porque é só assim que nós vamos conseguir os detalhes da cronologia desde o momento do Big Bang. E nós só podemos fazer isso usando tecnologias avançadas como telescópios cada vez mais sensíveis que alcançam regiões cada vez mais distantes, na casa de bilhões de anos-luz daqui. Ano-luz é uma medida curiosa, porque ela é uma medida de distância, mas ao mesmo tempo ela nos dá uma noção de tempo. Quando nós falamos que algo está a bilhões de anos-luz de distância, isso também significa que o que nós estamos vendo é a luz que foi emitida há bilhões de anos no passado. E é exatamente por isso que nós precisamos de telescópios. Vocês sabiam disso? Que ele acabou de explicar aí, que igual, vamos colocar assim, não sei se tá certo. O Sol tá 1000 anos-luz. Então, nós tá vendo 1000 anos-luz atrás, antigo, entendeu? No passado. Então, se o Sol explodir, vai demorar 1000 anos-luz para nós ver. Então, se explodir agora, nós tá vendo até o Sol chegar aqui, a luz do Sol chegar aqui, nós vai ver 1000 anos-luz depois, uma coisa assim. Vamos deixar eu explicar que é melhor, na verdade. Os mais potentes, porque com eles nós enxergamos mais longe, como consequência nós enxergamos melhor o passado. E um exemplo é a construção e lançamento do telescópio Hubble nos anos 90. A principal missão do telescópio Hubble era observar regiões mais distantes para estimar a taxa de expansão do universo. O Hubble foi o responsável por algumas das imagens mais lindas da história da humanidade. Mas foi só na nossa década atual que a cosmologia conseguiu dar um passo além com o telescópio espacial James Webb.
O James Webb foi pensado como um telescópio revolucionário com o objetivo de responder perguntas como: quando as primeiras estrelas se formaram? Como as galáxias surgiram? Como que buracos negros supermassivos nasceram? E para isso, James Webb tinha que observar um passado do universo que nunca tinha sido observado antes. E eu estou falando coisa de apenas algumas centenas de milhões de anos depois do Big Bang. E eu sei, você deve estar achando que isso ainda é muito tempo, e eu ter usado apenas para falar de milhões de anos parece ser um erro. Mas não se esqueçam que nós estamos falando do universo. E ele tem uma idade estimada em 13,7 bilhões de anos. Centenas de milhões de anos é um piscar de olhos quando nós falamos de universo. E além disso, existe um outro motivo para esse período ser de interesse dos pesquisadores. Dentro da cosmologia, esse tempo bate exatamente com a época em que nós esperamos que tenha acontecido o surgimento das primeiras estrelas e galáxias. E por isso, toda a ideia por trás do James Webb era empolgante desde o começo, justamente para responder essas perguntas. E até agora o James Webb já trouxe diversos resultados durante esses poucos anos em que ele está na ativa. E um desses resultados aconteceu logo nas primeiras observações, em julho de 2022. Mais especificamente, a primeira imagem de campo profundo do James Webb. Alguns astrônomos começaram a perceber um problema logo nessa primeira imagem, algo que não era esperado pela nossa teoria. As galáxias eram muito maiores do que nós esperávamos que elas seriam. Isso cria um problema porque no nosso modelo mais aceito de evolução de galáxias, não haveria tempo para elas terem chegado até aqueles tamanhos. Então, ao mesmo tempo que isso levantou um ponto de interrogação para os astrônomos, não demorou muito tempo para... Rapaz, como é que fala? Na frio da mente agora. A galáxia, cara, é muito bonita, cara. Muito, mas muito bonita. Tipo assim, as fotos que a gente vê, ela é muito bonita. Cheia de cores, cara. Muitas cores. Muito bonito. Outras pessoas começarem a afirmar que a teoria do Big Bang estava errada. Se as galáxias não tiveram tempo para ficar tão grandes assim, considerando que o universo era jovem, então o universo deve ser bem mais velho do que nós achávamos. Logo, a teoria do Big Bang deveria estar errada. E essa foi basicamente a linha de raciocínio que muitos fizeram que acabou viralizando na internet. Não é raro até hoje você encontrar pessoas afirmando que o James Webb provou que o Big Bang não aconteceu. Mas será mesmo que foi isso que aconteceu? Será que o James Webb provou que o Big Bang não aconteceu? Ou será que existe uma explicação melhor para esses resultados que de fato deixaram astrônomos com problema nas mãos? Spoiler, talvez algumas coisas da astronomia vão mudar completamente, mas não do jeito que você está pensando agora. Ah, e se você está assistindo esse vídeo, você gosta de ciência. E se você gosta de ciência, você provavelmente gostaria de vestir o universo. Essas camisetas que eu uso nos vídeos estão com 15... Agora de volta ao vídeo. É. Anúncio top. Para começar, a teoria do Big Bang é mais um nome popular que acabou pegando. Tipo, partícula de Deus. Na realidade, a teoria do Big Bang está associada com um modelo matemático chamado Lambda-CDM. Nós podemos traduzir Lambda-CDM da seguinte maneira. Lambda é a letra grega, e ela representa a constante cosmológica. E CDM é a abreviação para Cold Dark Matter, ou matéria escura fria em português. A constante cosmológica é um parâmetro que está relacionado com a expansão do universo. E lembre-se que a expansão do universo tem uma relação com energia escura. Então, calcular a constante cosmológica muitas vezes está associado ao estudo da energia escura. A constante está presente nas equações da relatividade geral de Einstein. E essas equações são usadas para descrever como que o espaço-tempo se comporta, inclusive a sua expansão. E eu sei que sempre que nós falamos dessas equações, nós falamos sobre distorção do espaço-tempo como buracos negros. Mas a importância dessas equações vai muito além. Inclusive para descrever o universo como um todo. Essas equações não são exatamente simples e elas apresentam alguns parâmetros, entre eles a constante cosmológica. Originalmente ela foi introduzida pelo próprio Albert Einstein para contrabalancear o efeito da gravidade nas equações, mas ele descartou essa ideia alguns anos depois, assumindo que a constante estava errada e não faria sentido colocá-la ali. E no final do século passado veio a prova de que o universo não só está se expandindo, como ele se expande de maneira acelerada. E essa aceleração seria causada por um efeito repulsivo, oposto ao da gravidade, da mesma forma que Einstein pensava no início do século passado quando ele usou a constante cosmológica. E com isso, os astrônomos introduziram novamente a constante nas equações. E é daí que veio aquela piada de que mesmo quando Einstein erra, ele acerta. Já a parte de matéria escura feia do nome se relaciona com matéria escura. Nesse modelo, a matéria escura é não colisional, com velocidades baixas, ou se você preferir em fisiquês, algo frio.
O modelo Lambda CDM já conseguiu prever de forma correta diversas descobertas. Alguns exemplos são a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a quantidade de elementos como hidrogênio e hélio e a própria aceleração da expansão do universo. Além disso, a distribuição de galáxias no universo, que nós chamamos de estrutura de larga escala, também já era prevista por esse modelo. Então é por isso que o Lambda CDM é um dos modelos favoritos entre cosmólogos e astrônomos. Ele tem uma bagagem de previsões bem-sucedidas e cada vez é testado com observações mais e mais detalhadas. Por causa disso, o Lambda CDM é o modelo preferido para conseguir explicar a origem e evolução do universo. Mas qual tipo de evolução que o modelo prevê? Vamos supor que eu te mostre um balão que já está um pouco cheio e eu continue a encher. Você observa ele se expandir e, se você imaginar o passado dele, você assume que em um dado momento no passado ele estava vazio. Você nem precisa ter visto ele vazio para tirar essa conclusão. Quando você observa ele se enchendo e se expandindo, você automaticamente rebobina na sua cabeça e chega nessa conclusão. Para o Lambda CDM, o universo seria como um balão. Se nós estamos vendo ele se expandir, nós sabemos que no passado o universo era menor, então nós podemos assumir que em um dado ponto ele era tão pequeno, mas tão pequeno, que era apenas uma singularidade. Um ponto no meio do nada. E desse ponto teria começado toda a expansão que nós vemos até hoje. Essa é a famosa explosão que levou o nome de Big Bang. Nesses primeiros momentos após o Big Bang, o universo era quente o suficiente para que tudo estivesse na forma de plasma. Plasma é um estado da matéria em que as temperaturas são altas o suficiente para ionizar os elementos. Pouca gente sabe, mas o universo teve duas acelerações e a primeira delas aconteceu nesses primeiros momentos e levou o nome de inflação. Na inflação, o universo foi do tamanho de uma laranja até o tamanho de uma galáxia em um período entre 10 elevado a menos 32 e 10 elevado a menos 33 segundos. Se você estivesse vendo o universo nessa época, você nem conseguiria perceber o momento em que ele deixou de ter o tamanho de uma laranja e virou do tamanho de uma galáxia. Para você isso teria sido instantâneo. Esse é o nível da inflação. E após a inflação, o universo continuou se expandindo e com isso ele foi se esfriando e deixando de ter temperaturas tão altas a ponto de ionizar os elementos. Dessa forma, dos primeiros minutos até os primeiros 300 mil anos, os átomos se formaram. A princípio, hidrogênio neutro foi formado e depois átomos de hélio. As primeiras moléculas, que eram compostas principalmente de hidrogênio e ou hélio, como hidrogênio molecular, também começaram a se formar nessa época. E entre 300 e 400 mil anos depois, nós entramos na Era das Trevas. Não existia exatamente uma fonte de luz. Isso porque a maior parte dos elementos e moléculas já estavam na sua forma neutra, então não tinha algum fenômeno produzindo fótons. O universo era escuro. Mas conforme ele foi atingindo seus primeiros milhões de anos, aí nós esperamos que estrelas tivessem começado a se formar. Elas se formariam pelo colapso de nuvens frias de hidrogênio molecular. E essas estrelas seriam a primeira fonte de luz que o universo veria em muito tempo. E depois, estruturas maiores como galáxias também começaram a se formar. No final da Era das Trevas, por volta de 1 bilhão de anos depois do Big Bang, inicia a Era das Estrelas, que é a era em que nós vivemos até hoje no universo. Como o próprio nome sugere, é uma era dominada pela formação estelar. Mas eu quero voltar um pouco mais nessa história porque o nosso foco aqui é justamente a Era das Trevas. Eu preciso ressaltar que existem observações que concordam com essa descrição que eu acabei de fazer da evolução do universo. E o modelo matemático está inserido no Lambda CDM. Mas talvez a maior fonte de problemas aqui é justamente a Era das Trevas. O primeiro problema surge porque nós estamos falando de uma época muito antiga do universo, que até pouco tempo nós não tínhamos nem tecnologia o suficiente para observar. O segundo problema surge porque parece que muitas das perguntas em aberto da astronomia dependem justamente do que estava acontecendo nessa época. Duas delas sendo como foi a formação das primeiras estrelas e como surgiram as primeiras galáxias. A formação de uma galáxia é uma incógnita dentro da astronomia. Diversos modelos tentaram explicar como ela aconteceu, mas a falta de observações deixava todos esses modelos com um ponto de interrogação no final. Elas se formaram através de um modelo hierárquico, onde estruturas menores foram se juntando formando a galáxia, ou através de um modelo monolítico, onde a galáxia se formou de uma vez logo depois do colapso de uma nuvem de gás grotesca. Foi o buraco negro supermassivo que foi puxando matéria e formando pequenos blocos de estrelas, ou a galáxia já era formada e aí o buraco negro só foi empurrado até lá através de algum, empurro gravitacional. Essa é tipo a versão... A câmera e a tela que estava gravando o vídeo parou de funcionar e eu não percebi, vi o vídeo inteiro, finalizei, mas não estava gravando. Então tô aqui passando para finalizar esse vídeo. Se caso vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação desse canal maravilhoso. E é isso. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima curiosidade ou mistério. Valeu!